independências que o casamento tem que trazer na vida dos dois. Nós vamos aqui caminhar sobre a sabedoria emocional ou a inteligência emocional na vida do casal. E depois nós vamos colocar aqui, pontuar 7 pontos que são dever do homem, biblicamente falando, ok? Biblicamente falando. Então eu vou te dar 7 referências bíblicas aqui que são dever do homem no casamento. E depois eu vou dar 7 deveres bíblicos que são também dever da mulher no casamento. Então, para termos aqui o nosso pontapé inicial, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto áureo, que é a criação, Gênesis 2, versículo 21 até o versículo 24. Então você que está aí com a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis, capítulo de número 2, versículos 21 até o versículo 24, vai ser o nosso texto áureo desse estudo aqui sobre casamento, casal, homem e mulher. Então, Gênesis 2, versículo 21 até o versículo 24, palavra de Deus. Eu estou com uma versão aqui da Bíblia King James atualizada, tá? Você consegue encontrar uma Bíblia como essa na Casa das Bíblias aí na livraria da Viva Church. Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 2, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-se parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe, para se unir à mulher, e eles se tornam uma só carne. Irmãos, eu quero começar aqui esse estudo logo já direto ao ponto, sem rodeios e delongas. Note que no versículo 24, a Bíblia coloca o deixar antes do unir. Vê o versículo 24 aí que nós acabamos de fazer menção. Por esse motivo é que o homem deixa, e a guarda de seu pai e de sua mãe para se unir. Primeiro, Deus coloca o verbo deixar para depois ele falar sobre unir. Quando nós falamos de casamento, família, logo eu posso aqui citar algumas frases que são até clichês do meio da igreja, que a família é uma instituição de Deus, que o primeiro casamento aqui quem fez foi Deus, que Deus ele cria a mulher não do pó da terra ou do barro como criou Adão, mas ele cria a mulher da costela para que o homem entenda que é mais íntimo, é mais próximo, é mais unido, não é algo externo, mas é uma união interna, né? Se Deus cria a mulher do pó da terra, dá-se a entender, faz uma alusão, traz uma menção que é algo muito distante, muito longe. Então Deus cria a mulher da costela porque ela está lá do lado, ela é ajudadora, ela é auxiliadora, mas mais do que isso, ela é do mesmo material, da mesma essência, ela é do interior do homem. E no versículo 24, o verbo deixar, ele vem antes do unir. Por quê? Porque o homem e a mulher, eles recebem uma independência quando casam, quando se unem. A primeira independência que o casamento tem que trazer, irmãos, isso aqui não é opcional, isso aqui o casamento tem que trazer uma independência emocional. Escreva aí. A primeira independência
independência que o casamento tem que trazer na vida do casal é a independência emocional. Quando a Bíblia está me dizendo que o homem e a mulher deixa o pai, deixa a mãe, a primeira independência é emocional. Por quê? Hoje nós temos muitos casos de casamentos que estão sofrendo uma série de situações, uma série de bombardeios, de problemas, de dificuldades. Por que estão passando por isso? Justamente porque o pai está ali intervindo no casamento, justamente porque a mãe está ali intervindo no casamento. Aí tem irmão, tem irmã, tem cunhado, tem primo, tem sobrinho. A família começa ali a ficar dando seus pitacos, colocando a colher ali no meio, tentando fazer situações. Então a primeira independência que a Bíblia me fala, que quando eu caso eu tenho que ter, é a independência emocional. Quando eu caso, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu sobrinho, se torna familiar. A minha discussão agora vai ser com a minha esposa e é da minha esposa para comigo. Essa independência ela tem que ser tomada. Existem homens e existem mulheres que casam, mas continuam, né, numa linguagem assim mais popular, debaixo da saia da mãe. Continuam numa dependência terrível. Tudo que o casal vai decidir, ele liga para o pai, ele liga para a mãe. Aí se a mãe fala assim, não gostei de você colocar a cor verde para a criança, tem que ser azul. Ele vai lá, vende tudo e coloca a cor azul, porque a mãe falou, porque o pai falou, e tudo que se decide dentro da casa, tudo que o casal vai fazer, tudo que o casal vai, fica dando ouvido, né, a mãe, o pai ou outra pessoa da família. Então a primeira independência que o casal tem que passar é a independência da família, a independência emocional. Existem homem barbado, mulher já de idade, e fica caçando o colinho do papai, colinho da mamãe. Ai, mamãe, fala comigo aqui. E a mamãe passando ali a mão no cabelo, fazendo cafuné e falando assim, ô meu filhinho, como você está sofrendo na mão daquela víbora, né? Ô minha filhinha, como é que você está sofrendo na mão daquele troglodita? Que coisa terrível. E ele fica todo mimado, parecendo aqueles gatinhos. Ah, mamãe, é isso que eu estou sofrendo. E não sei o quê. Vira homem, vira mulher. A primeira independência que você passa quando casa é independência emocional. Agora você vai ser o pai de família, agora você vai ser a mãe de família, agora é você que vai caminhar, é você que vai ser independente, é você que vai dar suporte para sua esposa, para o seu marido e futuramente para os seus filhos. Então, a primeira independência que o casamento traz é independência emocional. A sua família agora é a sua esposa, a sua família agora é o seu marido, tá? Então, pai, mãe, sobrinho, tio, primo, isso se tornou familiares, se tornaram pessoas mais externas. Quem foi tirado, a costela foi tirada, não foi para fazer primo nem sobrinha, foi tirado para fazer a esposa, para fazer a mulher. Então, quando você se casa, os outros se tornam familiares. Você vai pensar na sua mulher e a mulher vai pensar no seu marido. Pastor, mas e quando há união que existem filhos? Deus deu a responsabilidade dos filhos e dos enteados para os pais e para os padrastos. Ambos têm responsabilidade física, terrena e espiritual. Tanto é que quando há essa união, que você sabe que tem filhos e tudo mais, você se torna responsável da casa, do mantimento, do cuidado e de forma espiritual também. Você está cuidando dessa pessoa de forma espiritual, a modo de pregar o evangelho, ser luz na vida daquela pessoa, levar o amor de Cristo a essa pessoa. Então vai lá, primeira independência que o casamento traz, que nós temos que deixar, né? O primeiro aqui que eu falei que nós temos que deixar, o deixar está antes do unir. Então, o primeiro deixar é a dependência emocional. A segunda independência que o casamento traz é a independência geográfica. Anote isso daí, por favor. Independência geográfica. Por isso que a Bíblia está me dizendo, deixará, eu deixo,
deixará o homem, seu pai, sua mulher, e vai se unir, vai morar com a sua mulher. Então, assim, a primeira independência é emocional, a segunda independência é geográfica. Pastor, o que isso quer dizer? Muito claro. Quando você casa, tem até um ditadozinho que fala, né? Quem casa quer casa. A segunda independência é sair de perto, meu querido. Meu querido, você que vai ouvir esse Spotify, você que vai ouvir esse discipulado, não dá certo morar com sogro e com sogra. Não dá certo morar com mãe e com pai. É muito bondoso, é muita alegria, né? Então, ele me ama, ela me ama. Pois é, mas não dá. O tal do tempo, o sogro e a sogra, né, tem a casa deles, o jeito deles, a mentalidade deles. A mulher quer ter as suas coisas, a mulher quer ter as suas tapaué, que eu tô ligado. A mulher quer ter as suas panelas diferentes, que não garra omelete. O homem quer ter as suas coisas. E enquanto você está na casa dos outros, não é a sua casa. É uma casa de estranho. Mas é meu pai, é minha mãe. Mas não é a sua casa, não é você que decide. Teve uma época que eu morei com a minha mãe, depois de casado, e eu vou te falar, meu querido, é você sair da prisão e entrar na cadeia, que você está casado, mas ainda está dentro do lugar, e a minha mãe ficava, mas está chegando agora, o que está acontecendo? Eu já estou dormindo nesse horário. Então é um controle total. Então a segunda independência que o casamento tem que trazer na sua vida, meu querido, é independência geográfica. Vai casar? Vou casar. Então programa o seu lugar onde você vai morar, programa o seu apartamento, a sua casa, programa os móveis da casa, programa tudo direitinho, se programa, tá? Se programa para não acontecer nenhum problema, para não acontecer nenhuma dificuldade, para futuramente você não estar com a sua esposa ou com o seu marido, vice-versa, morando na casa dos outros, aí começa a ter atrito, começa a ter briga, começa a ter problema, você começa a discutir algo com a sua mulher, logo já entra um sobrinho na conversa, já entra a mãe, já entra o pai, já vira aquela coisa toda. Então, independência geográfica é extremamente necessário, tá? Dito isso, eu quero falar aqui também sobre inteligência emocional. Para falar de inteligência emocional, eu vou usar aqui um assunto que para mim serve de muita ajuda, de muito apoio, e eu quero compartilhar isso com você, que são, talvez muitos aqui já conhecem, muitos aqui já vão saber do que eu estou falando, mas eu quero falar aqui sobre as 5 linguagens do amor, e eu vou ditar essas 5 linguagens do amor aqui, se você pode, escreva. Primeira linguagem do amor é palavra de afirmação. Escreva aí, que é muito bom você ter isso anotado. Primeiro, palavra de afirmação. A segunda linguagem do amor é tempo de qualidade. Você vai entender por que eu estou citando isso. Primeiro é palavra de afirmação. Segundo é tempo de qualidade. Terceiro é presentes, né? Dar presentes, presentear. Então, primeiro, palavra de afirmação. Segundo, tempo de qualidade. Terceiro, presentear ou dar presentes. Quarto, atos de serviço. Atos de serviço. Então, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentear ou dar presentes. Quarto, atos de serviço. E o quinto, toque físico. Então, vou repetir mais uma vez para você ter todos aí consigo. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentear, atos de serviço e toque físico. Por que eu estou citando para você essas 5 linguagens do amor aí, que de uns anos para cá, isso foi colocado, né, em bastante evidência, porque é muito importante você entender em que sintonia que o teu cônjuge, ele expressa o amor, o carinho dele. Isso é muito importante, porque tem a linguagem, né, como você expressa amor, como você entende o amor, como você recebe o amor. É importante você saber como é a sua linguagem de amor e é importante você saber a linguagem de amor do teu cônjuge. Por que eu falo isso? Irmãos, vou dar um exemplo aqui de mim e da Michele. A minha linguagem do amor, as minhas duas predominantes, né, minhas duas predominantes linguagens de amor, é palavra de afirmação, em primeiro lugar, e em segundo lugar, toque físico. Então, palavra de afirmação e toque físico. Então, isso é a minha linguagem do amor. A pessoa pode
fazer 1000 coisas para mim, mas se ela não falar te amo, eu falo assim, será que me ama mesmo? Eu tô achando que não ama nada. Então tem que ter palavra de afirmação para mim. Toque físico é outra coisa que eu acho importantíssimo. Passa do lado, eu abraço, eu pego na mão, eu dou um beijo no rosto. Toque físico é importantíssimo para mim. Já para Michele, é ato de serviço e tempo de qualidade. Então, tipo assim, a Michele, ela expressa que ama fazendo. Porque na linguagem da Michele, a pessoa que só fala e não faz, não ama. Ó, e na minha linguagem, a pessoa que faz e não fala, não ama. Então, olha para você ver, já é duas coisas diferentes. Então, ela entendeu a minha linguagem de amor. E ela fala na minha linguagem que me ama. Ela fala e ela me abraça, ela toca, ela beija. Então, ela fala que me ama, ela expressa o amor dela por mim na minha linguagem. E eu expresso que eu amo ela na linguagem dela. Então, ato de serviço, eu ajudo ela em alguma coisa, eu lavo uma vasilha, eu limpo um chão, eu tento fazer alguma coisa, um ato de serviço que vai ajudar ela, que aí eu estou mostrando para ela que eu amo. Entende? E eu vou lá, eu passo um tempo, vamos conversar, vamos sair, vamos para algum um restaurante, vamos comer uma pizza, vamos passar tempo. Eu tento, na linguagem dela, expressar que eu amo ela. Qual que é o problema dos casais no dia de hoje? É que a pessoa quer falar que ama na linguagem dele. Dele. Entende? É como se eu chegar para a Michele e começar a falar que eu amo só e começar a encostar nela para tudo quanto é lado. Ela vai olhar e não vai entender esse amor. Eu não vou vibrar na mesma sintonia que ela. E a mesma coisa é ela ficar só fazendo ato de serviço para mim e tendo tempo comigo, mas não vai me tocar no nível que precisa ser tocado. Não vai mexer com o meu coração no nível que precisa ser mexido. Você está entendendo? Então, o conselho que eu te dou aqui de inteligência emocional é você entender aonde o seu parceiro, o seu cônjuge, entende o amor. Porque tem casal que está batendo cabeça porque ainda não entenderam esse ponto. Eles estão batendo cabeça um com o outro porque ainda não está sabendo expressar esse amor. Na hora, quantos gabinetes eu já fiz com casais que quando você vai conversar, às vezes com um separado do outro e tal, a pessoa fala, cara, eu amo demais, eu amo ele, eu amo ela, tá? Eu sou apaixonado, não sei o quê, mas a gente tá brigando, a gente tá isso, a gente tá aquilo, eu não sei se me ama, parece que não é assim, por quê? Tá sendo expressado de outra forma. A pessoa está expressando na linguagem própria e não na linguagem do outro. Então, você se conhecer e você conhecer aquilo que o seu cônjuge expressa amor, aquilo que o seu cônjuge entende o amor, é crucial, é importantíssimo para o seu casamento ter sucesso. E isso aqui que eu estou falando agora, esse ponto que eu coloquei de inteligência emocional, você pode ver que eu não estou citando aqui texto bíblico, eu ainda não entrei na Bíblia, é realmente algo do nosso psicológico, do nosso emocional, da nossa mente, do nosso dia a dia, e que é importantíssimo você entender em que frequência que o seu cônjuge está, em que frequência que ele vibra, para você poder estar sempre do lado dele, estar sempre do lado dela, fazendo o melhor possível. Tá bom? Então, esse ponto aqui de inteligência emocional, depois dessa aula, você pense aí com seus botões, você converse com o seu cônjuge, você pergunte ele, pergunte ela, olha, dentro dessas 5 linguagens, o que você gosta? Você gosta de... Tem gente que é presente, tem gente que ele entende que ele é amado quando ele recebe presente. E presente, meu irmão, que eu estou falando aqui, não é iPhone 15 Pro Max. Eu estou falando que quem tem a linguagem de amor de presente... Poxa, você vai na rua, você compra uma balinha, traz para a pessoa se sente amada porque você lembrou dela e trouxe algo para ela. Isso é a linguagem de amor de presente, entende? Então, o ato de serviço é você fazer algo para aquela pessoa, o toque físico é estar ali encostando, o tempo de qualidade é aquele tempo que você tira com a pessoa de mesa, que você senta, que você faz alguma coisa, que você está ali só para aquela pessoa. Que você está ali, celular está desligado, você está prestando atenção nela, o que está acontecendo com ela, o dia dela e tudo mais. Isso é tempo de qualidade. E a palavra de afirmação é justamente isso, é a pessoa que precisa ouvir que ela está bonita, ouvir que ela é capaz, ouvir que ama, ouvir, é isso. Então, descubra, tenha uma conversa um dia aí com o seu cônjuge
para entender a linguagem do amor, que ele entende o amor, porque isso aí de fato vai te ajudar muito, mas muito no casamento aí, no relacionamento, em nome de Jesus, tá certo? Então, vamos seguir para frente aqui e eu quero falar sobre os deveres do homem, os deveres do homem no casamento. Primeiro dever do homem. Eu vou pegar a Bíblia aqui e eu quero que você pegue a Bíblia, porque agora nós vamos ter aqui uma enxurrada de Bíblia, vai ser um texto atrás do outro. Então, você que tem a sua Bíblia aí, abra. Como eu digo, quase todo discipulado. É muito importante você ter a Bíblia em mãos no discipulado, para você aprender a manusear a palavra do Senhor. Tem pessoas que não conseguem manusear a palavra do Senhor. Tem pessoas que na hora que está no culto, está nos lugares, você fala para abrir a Bíblia em algum lugar e ele não consegue abrir, não sabe onde que estão os versículos, não sabe onde que estão os textos. Então, é muito importante você estar aí observando a palavra do Senhor, ok? Então, abra comigo aí. Primeiro dever do homem no casamento. As mulheres que me cobram muito isso. O pessoal só fala das mulheres, não tem do homem. Então, vamos lá agora descobrir os deveres do homem no casamento. Primeiro dever do homem. O homem é líder e sacerdote do lar. Líder e sacerdote do lar. Abra aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele é líder e ele é sacerdote do lar. A palavra do Senhor diz assim, 1 Timóteo 5, 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, ele tem negado a fé e tornou pior que um descrente. Então, olha para você ver o que Paulo fala. Aquele que não cuida bem da sua família, ele negou a fé. Entende que a pessoa pode falar que é o crentão, que é o top, eu sou o labareda, eu sou o fogo puro e tudo mais. Se não cuidar da sua família, ele é pior do que o descrente. Sabe, essa situação, ela tem uma linha muito fina e muito tênue. Tem pessoas que querem colocar a família acima das coisas de Deus. Entende? A pessoa quer colocar a família acima das coisas de Deus. Isso é errado. Porém, quando você negligencia o cuidado com a sua casa, você se torna pior do que o descrente. Então tem uma linha muito fina que você coloca Deus em primeiro lugar e não a família, porém não deixa de cuidar da família. Pegou aí? Então, você não coloca a família acima de Deus, você coloca Deus acima da família, mas não negligencia o cuidado com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo e com os seus filhos. Então, o homem, ele é chamado para cuidar, para ser sacerdote da casa. O grande problema hoje é que nós temos casamentos que a mulher que tem que buscar a Deus, a mulher que tem que clamar ao Senhor, a mulher que tem que ser crente, a mulher que tem que ser a labareda de fogo, a mulher que tem que ser a pinga-azeite, e o campeão, que era para ser o sacerdote da casa, que era para estar conduzindo a família em oração, que era para estar conduzindo os filhos no ensino bíblico. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Não é ensinar é ensinar no. Ensinar o caminho é falar assim, meu filho, vai para a igreja, que isso é o certo e tudo mais, e coisa linda e tal. Ensinar no caminho é você estar no caminho e ensinar o teu filho o caminho que você está andando, que você está trilhando, que você está caminhando. Então, essa é a função do sacerdote da casa. É o homem que puxa. Por que você vê no Antigo Testamento, você não vê sacerdotisa, você vê sacerdote. Isso é papel do homem. É o homem que faz essa ligação. É o homem que busca pela sua família. Então, uma família que não tem um homem que é sacerdote de casa, que é líder espiritual da sua família, é uma família que passa por dificuldades espirituais, porque a mulher tem que buscar por dois. Grave uma coisa que eu vou te falar. Tudo que a mulher entra na função do homem
e o homem entra na função da mulher, é desgastante. Tudo que a mulher entra no que é para o homem fazer e o homem entra no que é para a mulher fazer, dá problema futuramente. Então, a primeira função do homem é ele ser o sacerdote da sua casa, tá certo? É ele ser o líder espiritual da sua casa. Segundo dever do homem no casamento. Eita glória, tratar a esposa com respeito. Ah, glória. Abra a sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 3. Ei, gente, a gente arruma umas confusão. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler o versículo 19. Colossenses capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria, tá? Em algumas versões fala para não tratar com amargura, né? Mas nessa versão que eu estou aqui, que eu acho mais entendível para nós, não trate com grosseria. Tem marido que dentro de casa trata a mulher na sola do sapato. Marido, por que nós vemos esses testemunhos antigos? Que o cara dentro da igreja, ele é o crentão, ele é o servo de Deus, ele é o homem da autoridade. Quem nunca ouviu essas histórias? Quem nunca ouviu aquela história que o menininho vira e fala assim: papai, a gente podia morar aqui dentro da igreja? Porque dentro da igreja o sujeito é santo, dentro da igreja ele é diferenciado, dentro da igreja ele é puro, né? Dentro da igreja ele fala baixo, ele fala meu amor, ele fala minha princesa, ele fala minha flor, quer que eu pego água para você, tesouro, tal. Quando chega dentro de casa, é uma porteira sem óleo, daquelas enferrujadas, que abre rangendo e trata. Então, segundo dever do homem no casamento é não tratar a esposa, é tratar a esposa com respeito, é não tratar com grosseria, é tratar com amor, com zelo, com cuidado. Fala tranquilo, sua mulher não tem culpa do clason que você fez errado no trabalho, sua mulher não tem culpa do seu patrão que veio brigar com você e descontou 200 euros do seu salário, sua mulher não tem culpa disso, não tem porquê você tratar ela com falta de respeito, com grosseria. E o respeito no casamento, meus irmãos, ele é igual uma taça de cristal, depois que você quebra é difícil você voltar de novo para reconstruir. Respeito no casamento, quando as pessoas começam a baixar o nível, a falar palavrão, xingar o outro, quando começa esses níveis, porque a gente entende certas agressões só quando bate, né? Ah, o cara bateu na mulher, ele agrediu, mas tem muita agressão que é verbal, tem muita agressão que é falada, tem muito tapa que ele não é com a mão, ele é dito, ele é com a língua. Então, segundo dever do homem no casamento é tratar a mulher com respeito. Terceiro dever do homem no casamento é ser sábio no tratar a sua esposa. Anote aí. Terceiro dever do homem no casamento é ser sábio no tratamento com a esposa. Abra sua Bíblia comigo aí. 1 Pedro, cada ponto que eu te der, eu vou te dar um versículo bíblico. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, da palavra do Senhor. 1 Pedro 3, 7. Ser sábio no tratamento com a esposa, tá? 1 Pedro 3, 7, a palavra do Senhor diz assim: exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Prestem atenção os homens de Deus aqui. Pedro está falando para a gente tratar com sabedoria, sabendo que ela é a parte mais frágil, ou o vaso mais frágil. Por que a Bíblia coloca essa parte mais frágil? Porque a mulher geralmente, tem exceções à regra, mas geralmente a mulher é mais emocional.
Então tem coisa que você vai falar com uma mulher agora, que daqui 10 anos ela vai falar assim, mas em 2001 você me disse isso, isso e isso. Então a mulher é mais emocional. Então você tem que tratar com sabedoria e ter cuidado como trata com ela, porque ela é mais frágil nesse aspecto. Ela se magoa mais fácil, ela guarda isso daí mais fácil. E quando a Bíblia fala que ela é coerdeira do dom da graça da vida, é porque a mulher ela tem a capacidade que Deus colocou nela de gerar vidas, que são os seus filhos, que são a sua família. Então, a falta de honra do homem para a mulher é quando ele não entende o privilégio, a capacidade, os dons que Deus colocou nessa mulher. Então, Pedro está falando para tratar com sabedoria. Pedro está falando para entender que ela é mais frágil, entender que ela é coerdeira da vida, mas a última parte do versículo é que me acende a luzinha aqui do alerta, porque Pedro fala assim, para que as suas orações não sejam interrompidas. Tem homem que não está vivendo milagre, porque está brigando com a mulher dentro de casa. Rapaz, receba essa aí. Tem homem que não está vivendo resposta de Deus, porque só está tratando a mulher debaixo do sapato. E olha o que a Bíblia está dizendo, para que as suas orações não sejam interrompidas. Meu irmão, quer viver milagre? Viva bem com a tua mulher. Quer viver milagre? Trata bem a tua mulher. Honra a tua mulher. Conversa direito com ela. Trata ela como vaso mais frágil. Ela é coerdeira da vida. Ela é mãe dos seus filhos. Trata ela com exatidão, com graça. Você quer viver bem? Faça isso. Então, esse é um ponto muito importante do dever do homem no casamento. O homem que trata a mulher mal, depois chega na igreja, fala, pai, faz um milagre na minha vida. Ó pai, abre as portas para mim. E as orações estão sendo interrompidas. Por quê? Porque você está tratando mal a tua mulher dentro de casa. Meu irmão, começa a tratar essa mulher igual uma princesa, que você vai ver Deus agindo na sua vida, que você vai ver milagre acontecendo. Você vai ver Deus respondendo às suas orações. Muda o tratamento com a tua mulher. Ela é costela da tua carne, meu querido. Ela é carne da tua carne, é osso do teu osso. Começa a tratar ela bem, que você vai ver que vai começar a mudar. Quarto ponto. Marido é chamado para ser o cabeça da esposa. Quarto dever do marido, ele é chamado para ser o cabeça da sua esposa. Abra comigo aí, primeira carta de Paulo a Coríntios. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Tá? A palavra do Senhor diz assim: entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa. E Deus, o cabeça de Cristo. Então, olha para você ver. Essa questão do homem ser o cabeça da esposa não quer dizer que a mulher está sendo diminuída, rebaixada, humilhada. Não é nada disso. O homem ser o cabeça dentro da casa traz paz para a mulher, traz segurança para a mulher. A esposa sabe que tem um líder dentro de casa, tem um cabeça dentro de casa. Sabe? E isso tranquiliza. Tem mulher, que eu falei no início aqui do discipulado, que toda vez que a mulher entra no papel do homem e o homem entra no papel da mulher, dá desgaste, dá problema. Então, quando a mulher tem que ser a liderança da casa, porque o homem não faz nada, é um bananão, ele não toma atitude, ele não sai da zona de conforto, ele fica só esperando a Deus dará, e a mulher que tem que sair, a mulher que tem que galgar, a mulher que tem que fazer, que tem que acontecer, tem que tomar as decisões difíceis, tem que educar filho, etc, etc. Quando a mulher tem que tomar o lugar do marido, ela não sente tranquilidade, ela não sente paz, porque tudo estoura nela. E a mulher, o texto diz que ela é o vaso frágil, ela não foi feita para ser a cabeça da casa, ela foi feita para ser a auxiliadora. Quem foi feito para ser o cabeça da mulher é o homem, sabe? E com isso, a mulher vai perdendo a admiração do marido. Gente, isso é muito sério, muito sério. Eu estou tocando aqui num assunto que está sendo problema em muitos casamentos. A mulher vai perdendo a admiração no homem porque ele não é o cabeça dela.
A mulher que tem que decidir, a mulher que tem que fazer, a mulher que tem que sonhar, a mulher que tem que crescer, a mulher que tem que empurrar o sujeito, vai, se move, mexe, faz alguma coisa. Vai, rapaz, você tá parado aí, você não sonha, você não galga, você não vai para frente. Aí ela tem que cuidar de filho, ela tem que ir na escola, ela tem que trabalhar, ela tem que abrir empresa, ela tem... E o cara tá parado, inerte, estacionado, paralisado. Irmãos, chega um momento que a mulher começa a perder a admiração do marido. E admiração é diferente de amor, hein? Admiração é diferente de amor. Admiração é quando você olha alguém e você fala assim, olha, fulano, rapaz, que exemplo de homem. E a mulher começa a olhar para outros lados e vê o homem que é cabeça, que decide, que faz, que trabalha, que galga, que está liderando a casa. E chega a mulher, eu sei que as mulheres que estão ouvindo aqui, pode parecer contraditório, porque às vezes, hoje em dia, a gente ouve muito isso daí, né? A mulher quer mandar. A mulher quer mandar, meu querido, mas quando você não fala nada, não impõe, você fica omisso dentro de casa, a mulher ela também quer uma voz ativa dentro de casa. Ah, mas pastor, é muito difícil entender a mulher. A Bíblia não fala que é fácil. Mas o que acontece? A mulher, ela quer mandar, mas ela também não gosta de homem banana dentro de casa. Ela acha, ela fala assim, mas esse cara não decide nada, esse cara não fala nada, ele não age, ele não vai para frente. Então, meu querido, a mulher ela gosta de mandar, mas a mulher se sente segura quando tem um cabeça na família. Ela se sente segura quando tem alguém que puxa. Sabe, o homem quando chama, ao invés da mulher ficar lá cutucando o cara para ele agir, o homem chega e fala assim, arruma meu bem, prepara tudo, porque hoje nós vamos para a igreja, nós vamos buscar a Deus, Deus tem um ministério na minha vida. Chega para a mulher e fala assim, dobra o joelho aqui, vamos orar junto. A mulher gosta de homem que também se posiciona. Esses homens que ficam aí parado, não faz, não age, a mulher tem que colocar uma arma na cabeça do cara, se move, rapaz. Então, mulher não gosta disso, meu irmão. No início, ela pode até achar bom. Aí eu mando, ele é bobinho, ele aceita tudo. No início, pode achar bacana. Mas com o tempo, essa mulher perde a admiração do marido, porque ela não foi feita para ser a cabeça. Ela foi feita para ser a auxiliadora. Ela é o vaso mais frágil. O cabeça da casa é o marido. Então, é dever do homem ser o cabeça da casa, tá bom? Vamos para frente aqui. Quinto ponto. O quinto dever do marido com a esposa é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Pela linha de fundo. Abra comigo aí Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Quinto dever do marido no relacionamento, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí, campeão, tá preparado? Tá preparado para amar essa mulher aí igual Jesus amou a igreja? Eu vou te dar só um toque. Jesus morreu pela igreja, tá? Então, mas vou ler o texto aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vamos ver aqui se o negócio é coisa da minha cabeça ou se está na Bíblia. Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificada como o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Ei, meu irmão, é tapa na cara e gritaria. Olha aí, primeiro ponto aqui, versículo 25. Tem que amar a esposa igual Jesus amou a igreja. Se entregar por ela, sacrificar por ela. Quem entra, por isso que o homem é o cabeça. Você acha que ser cabeça é porque você é o general da brigada de batalha? Não. Ser cabeça é porque você se entrega por ela. Você está na linha de frente por ela. É você que está tomando as rédeas da situação. Ó, versículo 26, é o marido que ensina a palavra para a mulher, é ele que santifica por meio da palavra, é ele que está ali, ó, admoestando a mulher na Bíblia.
sabe? É incrível como é que tem homens que quando vai ensinar alguma coisa para a mulher ou para os filhos, ele usa a experiência do avô, a experiência do primo, a experiência da vida dele, mas não tem coragem de usar a palavra de Deus. Muito maior do que a nossa experiência, ou como eu fui criado, ou como meu pai foi criado, é a palavra do Senhor. Porque as experiências podem falhar, mas a palavra de Deus é perfeita e viva. Ela passa o céu e a terra, mas ela não passará. Ó, versículo 27. O marido prepara a esposa, o marido prepara a mulher, o marido está do lado admoestando, sendo ensinador, sendo mestre. Olha, versículo 28 e 29, o marido ama a esposa como ele ama a si mesmo. Irmãos, e Paulo ainda dá o exemplo, porque ninguém trata mal o seu próprio corpo. Então você tem que amar a sua mulher igual você se ama. Eu fico vendo esses homens aí maravilhosos, lá na igreja tem alguns, eles vão para academia, eles se tratam, ele toma lá um suplemento, uma creatina, né, entendeu? Uma decadura, toma lá aquele negócio, estou cuidando bem do corpo, isso é ótimo. Eu cuido bem do meu corpo, eu tomo muito cuidado comigo mesmo, maravilha. Cuida da tua mulher igual tu cuida do teu corpo. Glória. Cuida da tua mulher igualzinho. Tem homem que faz ali, não, eu ando devagarzinho aqui desse jeito, eu tô bacana, eu me cuido bem, eu tô bem. Cuida da tua mulher também. O que Paulo está falando é exatamente isso. Cuida da sua mulher igual você cuida do seu corpo. Você não faz mal para você mesmo. Por que você faz mal para sua mulher? Por que você está cuidando mal dela? A função do homem é essa, é dar vida pela mulher, é cuidar da mulher, é zelar pela vida da mulher. Do mesmo jeito que Cristo se entregou para a igreja, o marido se entrega para a esposa. Do mesmo jeito que você cuida do seu corpo e cuida de si mesmo, você cuida. Aquilo que você deseja para você é o que você deseja para a sua mulher, ok? Sexto ponto, sexto dever do marido no casamento. Não negar intimidade. Abra comigo aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2 ao 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2 ao 6. Não negar intimidade, eu posso aqui falar de uma maneira mais explícita, que é não negar relações sexuais. E esse ponto aqui é para as duas partes, tá? Eu já vou falar do homem, mas também já vou incluir a mulher, porque Paulo inclui os dois, não só o homem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a esposa, e da mesma forma a esposa com seu marido. Isso aqui está falando de relação sexual, ok? A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Versículo 5. Portanto, não vos negueis um ao outro. Não vos negar um ao outro, você sabe o que é, né? Exceto por mútuo consentimento e apenas durante algum tempo, a fim de que vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Ó, entenda uma coisa. Paulo está falando aqui que o corpo do marido e o corpo da esposa agora não pertencem a si mesmos, mas o corpo pertence ao cônjuge. Então, e não negar um ao outro é você, o marido e a mulher, não se negar em ter relações sexuais um com o outro, sabe? O marido que está muito cansado do giproque, da plafonagem, não, e passa uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês, sabe? Passa muito tempo. E a mulher está lá que chega a estar tremendo. De vice-versa a mulher que começa a negar, todo dia está com dor de cabeça. Isso só pode ser tumor, o que está acontecendo? Todo dia está com dor de cabeça, todo dia está passando mal, todo dia está indisposta. Isso é o que Paulo está falando. Se vocês ficarem negando um ao outro, vai dar ocasião para Satanás. Olha o que ele fala aqui no final do versículo 5. Para que Satanás não vos tente por causa da sua falta de controle. Então, assim, esses casais
que ficam um negando ter relação com o outro, não dá. Então, um dever do homem, que também é dever da mulher, é não negar essa intimidade no casal. Essa intimidade tem que acontecer. A relação sexual dentro do casamento, ela é uma bênção, ela é uma vitória. Então, você tem que ter isso, não negar um ao outro, para que o diabo não ache brecha. O diabo não ache brecha, tanto na mulher quanto no homem, para não ter esse problema. E Paulo fala aqui que às vezes a pessoa para de ter relação sexual para se orar e consagrar, para orar e consagrar. Mas deixa eu fazer um adendo aqui. É consentimento dos dois, viu? Tem mulher que a mulher é crente, o marido não é crente, e a santa fala assim, 20 dias sem ter nada, porque eu vou estar orando. E o marido, meu amigo, já não é crente, ainda vai ficar 20 dias sem fazer nada? Depois esse cara te trai, você fala, meu Deus, eu estava buscando ao Senhor. Pois é, mas foi imprudente. Foi contra o que a palavra de Deus está falando. Para ter tempo de consagração e jejum, tem que ser consentimento mútuo. Os dois têm que estar de acordo. Os dois. Ah, mas o cara não é crente. Se ele concordar, tu faz o propósito de uma semana de oração, de 15 dias de oração. Se ele concordar. Agora, se não concordar, tu vai orando, mas não negue ao seu marido ou não negue à sua esposa, porque isso abre brecha, ok? Sétimo ponto e último, sétimo dever do homem no casamento, ensinar a palavra de Deus em casa. Eita glória! 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 35. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 35 da palavra de Deus. Sétimo e último ponto, ensinar a palavra de Deus em casa para sua esposa. 1 Coríntios 14, 35. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Eu já expliquei esse texto aqui que Paulo fala sobre as mulheres, né? Expliquei num outro podcast, falei sobre pastorado feminino, pastoreado feminino, coloquei alguns pontos. Mas olha para você ver, elas questionam em casa para os seus maridos. Então, logo, os maridos ensinam a palavra de Deus para a mulher em casa. Então, qual que é o sétimo dever bíblico do marido? Ensinar a palavra de Deus. Pastor, mas eu ainda não sei muita coisa. Então, meu amigo, o que é que você está esperando? Vai estudar a Bíblia. Vai estudar a palavra do Senhor. Você vai ficar esperando até que dia? Você acha que é só função do pastor? Não, é tua também, campeão. Vai estudar a palavra de Deus, vai fazer teu devocional, vai ouvir pregação. Tem pregação no Spotify, tem pregação no YouTube. Vai ouvir pregação, vai estudar a palavra do Senhor. Você ensina a palavra de Deus para sua mulher. Você ensina a palavra de Deus para sua esposa. Amém? Então agora, vamos para o campo minado agora, né? Vamos para os 7 deveres da mulher no casamento. Aleluia. Ai, Senhor, me guarda com o teu sangue. Primeiro dever da mulher no casamento: ser submissa ao marido. Abra aí, Colossenses capítulo 3. Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colosso. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 18 da palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 18 da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Tá? Então por que você deve ser submissa ao seu marido? Não é porque você é um poço de humildade, não. É porque você tem fé no Senhor Jesus e Ele está te mandando fazer isso aqui. Eu tô sendo auxiliado aqui essa noite com a Bíblia Strong, né, o dicionário Strong, que ele traz mais significados sobre várias palavras na Bíblia. E no original do grego aqui, essa palavra para submissa, né, no versículo 18, eu quero dar mais alguns significados aqui da palavra submissa. Arrumar debaixo, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, se sujeitar, obedecer,
submeter-se ao controle de alguém, ceder à admoestação ou conselho de alguém, obedecer, ser sujeito, no termo militar grego, significando organizar divisões de tropas em uma moda militar sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e carregar um fardo. Então, quando a Bíblia está falando aqui para as mulheres ser submissas, é exatamente deixar o controle, a responsabilidade, a liderança para o homem. Segundo texto sobre ser submissa, Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. No mesmo texto aqui que eu li, que o homem tem que dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja, agora vamos ler a responsabilidade da mulher. 5:22. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Em outras versões fala, como vós sois submissas ao Senhor. Então, ser submissa ao marido, obediente ao marido, como você obedece ao Senhor Jesus. É por isso que eu falo que é pela fé no Senhor Jesus que você é submissa. Porque quem não obedece a Jesus não vai obedecer ao marido. Quem não é submissa a Jesus não vai ser submissa ao marido. Quem não tem respeito a Jesus não vai respeitar o marido. Então, é basicamente isso que a Bíblia está falando. Ainda no ser submissa, abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro. Irmão, é show de Bíblia. É Bíblia para tudo quanto é lado, meu amigo. Vamos rodar a Bíblia aqui de frente e verso. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Tá? Eu estou falando ainda no primeiro ponto, que é a mulher ser submissa. Tá? Talvez alguém aqui nesse estudo vai me perguntar, ou me perguntaria no final, quando eu abrisse as perguntas, pastor, tá, o senhor deu 2 versículos aí para a gente ser submissa ao marido. E o marido que não é crente? Talvez alguém que vai ouvir esse Spotify vai falar assim, mas eu vou ser submissa. O meu marido não é crente? Então, para essa sua pergunta, a Bíblia tem resposta. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Calma aí. Olha o que a Bíblia está me dizendo. Seja submissa ao seu marido, porque se algum deles ainda for contra a palavra, em outras palavras, se ele não for crente, ele vai se converter pelo procedimento da esposa, testemunhando a vossa maneira honesta e respeitosa. Eu falei dos homens que a oração é interrompida. Agora eu vou jogar para as mulheres. Tem marido que não se converte porque dentro de casa tu não é crente. Tem marido que não se converte, não vira crente, não vai para a igreja, não busca o Senhor, porque dentro de casa tu é uma Jezabel, minha filha. Tu responde, tu retruca tudo, tu questiona tudo, tu xinga o cara chega do trabalho, você fala na cabeça dele igual ouvidoria de prefeitura, e o cara não se converte, porque ele pensa assim, se for para ser crente, igual a minha mulher é crente, eu não vou servir ao Senhor. Se for para servir a Deus, igual a minha mulher está servindo ao Senhor, eu não vou servir a Deus. É porque essa parte não é de Jesus. Então esse ponto é importantíssimo. Existem pessoas que, se não tiverem testemunho, a mulher que não tem testemunho, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora?
Mas agora estão me ouvindo? Pronto. Então, o marido que não é crente, ele se converte com a postura da mulher. Olha o que Pedro está falando. Se algum deles são contra a palavra, eles vão ser convertidos pelo procedimento da esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Tem cara que não se converte porque a mulher dentro de casa não é crente. Tem cara que não se converte porque a mulher dentro de casa é só provação, é só gritaria, é só problema. Por conta disso, ele não conhece ao Senhor. Do mesmo jeito que tem pessoas, que eu falei lá, que o marido, as orações são interrompidas, do mesmo jeito tem mulheres que o marido não vira crente porque a mulher não é crente dentro de casa. E ele fala assim, se for para ser crente igual essa mulher, eu não vou para a igreja. Então o que Pedro está me falando aqui no capítulo 3 é que é a atitude de crente dentro da mulher que vai transformar o coração do cara. Sabe? Então tem mulher que dentro de casa não é crente e quer que o cara vira crente. Como é que ele vai ser crente se ele não está vendo Jesus na sua vida? A maior pregação que ele ouve não é a do pastor no culto de domingo, é a sua dentro de casa durante a semana. E se ele não vê Jesus na sua vida do lado dele, ele não vai para a igreja. O texto continua, versículo 3 em diante. Vamos para a Bíblia. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante a um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto, na antiguidade era desse modo, que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis. Eita nós! Elas eram dóceis. Cada qual para com o seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Meu irmão, o que Pedro está falando aqui é o seguinte, tem gente que é bonito por fora, mas não é mulher de Deus dentro de casa. Tem gente que é bonito por fora, a trança no cabelo está maravilhosa, a chapinha, as luzes, o perfume é cheiroso, o vestido é de luxo, né? As joias são de ouro puro, fino, coisa linda, né? A mulher chega no culto de domingo, chega colocando até luzes na passarela para ela chegar, mas em casa não respeita o marido, briga com o marido a semana toda. O que Pedro está falando é o seguinte, não seja bonita por fora não, seja bonita por dentro da sua casa, seja dócil. Sara chamava Abraão de Senhor. Ei, meu irmão, isso aqui é Bíblia, hein? Sara chamava Abraão de Senhor. Se você fizer assim, você vai ser filha dela, você vai ser igual a ela. Então, esse é o primeiro ponto, a mulher ser submissa ao marido. Segundo ponto, é nessa aqui que eu apanho. Segundo ponto, ser uma boa dona de casa. Oh, glória! Eu fui ler isso aqui hoje, eu descobri que isso está na Bíblia, meu irmão. Você acredita que isso está na Bíblia? Abra aí comigo, porque agora você vai descobrir isso na Bíblia. Alô, homens, ô glória! Tito, abra aí a palavra de Deus, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5. Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim, dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, olha aí, ser boa dona de casa, e cultivarem um bom coração, submissas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Veja bem, quando eu falo de ser quando a Bíblia fala de ser dedicada ao lar, ser uma boa dona de casa, não quer dizer que o homem não deve ajudar, quer dizer que a responsabilidade não é do homem, mas o homem pode e deve ajudar, mas a responsabilidade da mulher de Deus no casamento é ser uma boa dona de casa. Tem casa que você chega, meu amigo, que a mulher fala assim, não repara não, e você fala, como? Não tem nem jeito, eu estou chutando um saco de lixo na entrada. Tem casa que o negócio é um terror, tem casa que você vai, você chega para comer, é um tumulto, é uma bagunça, é uma tribulação, e a mulher está lá parada, quieta, tranquila, plena, está dando bico
lixo nos pratos, na pia, e a mulher está plena, tranquila. Isso é um dever da mulher de Deus, ser uma boa dona de casa. Tem outra referência, primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra comigo aí, anote e abra comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 11. Nós vamos ler até o 14. 1 Timóteo 5, 11 ao 14. Irmão, isso aqui não é um tapa, não. Isso aqui é um tiroteio que eu vou ler aqui agora. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Mas não inclua... Paulo está falando de viúva, tá? Paulo está falando de viúva, mas o ensino se enquadra às mulheres e também às esposas. Primeira carta de Paulo, Timóteo 5, 11. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se. E por violar o primeiro compromisso da fé, tornam-se condenáveis. Agora recebe aqui, ó. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa, e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras, indiscretas, comentando assunto que não lhe diz respeito, misericórdia. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para a maledicência. Meu irmão, olha o que Paulo está falando das viúvas mais novas que não está casando. E olha o que ele coloca aqui. Olha o que ele coloca aqui. E como que isso tem isso nos dias de hoje aqui, mulher serva de Deus, casada, e tem mulher solteira também, jovem, dentro da igreja, que está nesse negócio aqui, ó, desleixada em relação ao trabalho. O que é isso? Preguiçosa, não faz nada da vida. Perambulando de casa em casa. Ei, Jesus! O que tem de mulher, meu amigo, que em casa não fica, só fica de casa em casa. Fazendo o quê? Fofoqueiras, indiscretas, comentando assunto que não lhe diz respeito. Meu irmão não, estou falando com as mulheres. Minha irmã, para de ficar andando de casa em casa, cuida da tua. Para de ficar metido em fofoca, querendo comentar. Tu não é comentarista da Rede Globo. Jesus não te chamou para ser comentarista da Discovery Channel e ficar dentro da igreja, em conversinha no WhatsApp, grupinho daqui, ligação para lá, comentando da vida dos outros. É por isso que o teu casamento está quase acabando. Que em vez de você cuidar do seu casamento, você está fofocando da vida dos outros. E o bom é que quem está falando isso aqui é a Bíblia. Deixa de ser fofoqueira, indiscreta, comentar assunto que não lhe diz respeito. Ninguém te perguntou nada, mas você entra para fofocar e para jogar veneno. Não seja uma distribuidora de veneno, meu querido. Você não é fábrica de veneno de rato. Você é uma serva do Senhor que vai levar vida nos lares e vida nos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceiro dever da mulher de Deus, ter um espírito manso e tranquilo. Oh, glória! Primeira epístola de Pedro. Abre aí comigo. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo 4. 1 Pedro 3, 4. 1 Pedro 3, 4. A palavra de Deus diz assim: pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvaneça toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordado. Eu vou pegar aqui uma outra tradução também, para ficar mais fácil o nosso entendimento. 1 Pedro 3, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Mas o homem coberto o coração... Não é 1 Pedro, não, perdão, é 2 Pedro. Deixa eu ver se é 2 Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Não, é primeira mesmo. Vá lá. O enfeite não seja no exterior, no frisado dos cabelos, nos usos de joias de ouro, na compostura da veste, mas o homem coberto no coração seja incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Um espírito manso e quieto, terceiro dever da serva do Senhor, ter um espírito manso e quieto, manso e tranquilo,
pastor, eu sou sanguínea, eu sou descendente de italiano, descendente de nordestino, eu tenho sangue baiano, eu sou da Paraíba, eu sou nordestina. O fruto do Espírito traz domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade, é ter um espírito manso e tranquilo. Diz que é mulher de Deus, mas em casa só vive nervosa. Diz que é mulher de Deus, mas toda hora, por qualquer motivo, está subindo na parede, jogando prato no teto. Meu querido, espírito manso e tranquilo, ok? Quarto dever da mulher de Deus é o que eu já falei, mas eu quero que você coloque aí, que é não se privar do marido em relações sexuais. Eu já falei, né, no ponto dos homens, eu não vou aqui falar novamente para não perdermos tempo, mas é não se privar do marido nas relações sexuais, tá? Quinto ponto, não ser, Jesus amado, não ser murmuradora e briguenta. Ai, não ser murmuradora e briguenta. Eu tô acabando essa aula, eu vou desligar a chamada, hein? Não ser murmuradora e briguenta. Abre aí, Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, versículo 9. Provérbios, capítulo 21, versículo 9. Quem está com a Bíblia aí? Cadê os crentes bons de Bíblia? Provérbios 21, versículo 9. Nós vamos ler o versículo 9, nós vamos ler o versículo 19, depois nós vamos abrir outro texto em Provérbios. Não ser murmurador e briguenta. 21, 9 de Provérbios. A palavra de Deus diz assim: é melhor morar só, no fundo de um quintal, do que misericórdia. Vou ler de novo. É melhor morar só, no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Rapaz, Salomão, não faz isso. Versículo 19, melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Meu Deus. Abra aí, Provérbio 25. Irmão, é Bíblia, hein? Eu não estou nem comentando os versículos, porque os versículos é autoexplicativo. Eu não preciso nem te falar o que significa. Provérbio, capítulo 25. Provérbios de Salomão, capítulo 25. Nós vamos ler o versículo 24. Provérbios 25, 24. Melhor, que aqui não tem, graças a Deus, né? Todos que estão aqui na chamada, todas as mulheres da Viva Church, aqui não tem mulher murmuradora e briguenta. Porque se tivesse, os homens usar esses versículos tudo agora contra vocês. Bem que Salomão falou que é melhor morar no quintal. Então, Provérbios, capítulo 25, versículo 24. Ele fala assim: melhor é viver solitário, num canto sob o telhado. Você vê que qualquer lugar é melhor, né? Melhor é viver solitário, num canto sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Meu irmão, eu não sei nem se eu comento, eu acho que já está muito bem explicado. Mas o que Salomão está tentando trazer aqui para as mulheres de Deus é que ninguém merece briga todo dia dentro de casa. Ninguém merece. Meu irmão, o cara vai chegando na carrinha do trabalho e quando ele vê que está chegando perto de casa, o coração já começa a ficar agoniado. Ele vai, eita miséria, estou chegando em casa. Porque ele sabe que quando chegar em casa vai ser briga atrás de briga, discussão atrás de discussão. E o que Salomão está falando é exatamente isso. É melhor viver no telhado, é melhor viver no quintal, é melhor viver no meio do deserto do que morar com uma mulher que só reclama, só murmura, só briga, não tem uma palavra de bênção, não tem uma palavra de edificação, é só tumulto e gritaria. Então o que Salomão está colocando para nós é exatamente isso. É melhor ficar sozinho do que com uma mulher dessa. E tem mulher que tá vendo que o casamento tá indo pro água abaixo e ela continua, mas reclama. Se tá sol, reclama, tá afim, reclama. Se tem dinheiro, reclama. Se não tem, reclama. Reclama do dia, reclama da noite, reclama que não dormiu, reclama que o dia foi difícil, reclama que foi complicado. A vida dela é reclamação. O caboclo entra dentro de casa, coitado. A vida é uma reclamação pura. Aí o cara quer divorciar. Será por quê? Será por quê, querida? Por que ele quer sair de casa, né?
Por que ele quer divorciar? Ah, porque o diabo é furioso, né, pastor? Furioso não. É a mulher que só vive reclamando e brigando. Sexto dever da mulher. Ela edifica a sua casa. Anota aí. Ela edifica a sua casa. Abre aí, Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a tola destrói o seu lar. Olha que com base nesse texto, eu estou te falando que nem sempre é o diabo que causa divórcio. Nem sempre é os demônios, é macumba. Fizeram magia negra para o meu marido, pastor. Ah, é? Quando você vai puxar a capivara da santa, é ela que vive brigando, falando na cabeça do marido, e o marido simplesmente chegou num limite, num teto, e ele falou assim, não aguento mais, eu vou sair daqui dessa casa. Aí depois que perde, aí ela vai para o ciclo de oração, aí ela procura o grupo da intercessão, aí ela vai jejuar. Eu não aceito perder o que Deus me deu, mas quem jogou para fora foi você. A tola destrói, derriba com as próprias mãos. Se a sábia edifica a sua casa, a tola derruba, destrói com as suas próprias mãos. Tem coisa, meu irmão, que não é diabo não, é a gente que vai fazendo com o tempo. É a gente que vai causando com o tempo e joga a culpa no infeliz. Ele é culpado, sim, só que ele joga uma seta, você abraça o arsenal e começa a destruir a sua casa. Último ponto para nós terminarmos. Esse aqui ficou grande, hein? Esse discipulado ficou grande. Último ponto para nós terminarmos. Sétimo ponto, ser uma mulher virtuosa. Abre aí Provérbio 31. Ei, meu irmão. Abre aí Provérbio 31. Provérbio 31, versículo 10. Nós vamos ler até o 31. Provérbios 31, do 10 ao 31. Ser uma mulher virtuosa é o último dever da mulher no casamento. Já falei dos 7 deveres do homem, agora os 7 deveres da mulher. Esse é o último ponto, ser uma mulher virtuosa. Vamos ler o texto? Eu vou lendo e vou comentando, tá? Pra gente não... Senão eu vou ter que ler tudo e depois voltar comentando. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Ó, então, primeiro ponto aqui a comentar é que a mulher virtuosa, ela tem mais valor do que joias finíssimas, caríssimas, porque ela é virtuosa, tá? Vamos continuar no versículo 11? O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará na tua casa. Nota o que Salomão está falando aqui na palavra de Deus. Alô, mulheres! Alô, mulheres! Olha o que Salomão está falando aqui na palavra. Quando a mulher virtuosa, o marido confia nela, e a miséria não chega na sua casa. Você viu que os 2 pontos aqui estão atrelados a ela ser virtuosa? Você viu que os 2... meu marido não confia em mim. Ó, então, você viu que está atrelado? Às vezes você não está sendo virtuosa. Quando a mulher é virtuosa, o marido confia nela e a miséria não chega na sua casa. Versículo 12. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Eu posso até falar que quando nós entendemos que nós somos uma só carne, você lembra do que Paulo falou aos Efésios? Que é para tratar da esposa do jeito que você cuida do seu corpo? Então, se a mulher entende que o marido é uma só carne com ela, se ela faz mal para ele, ela está fazendo mal para quem? Para ela mesma. Versículo 13. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Versículo 14. Ó, do versículo 14, anota aí quem está anotando. Anota aí, versículo 14, 16, 17 e 18. Anota aí, só anota assim, ó, 14, 16, 17 e 18. Pastor, por que você está citando esses versículos? Porque eu já ouvi mulher falando que o homem é provedor da casa. De fato é. Mas a mulher fala assim, por ele ser provedor que eu não trabalho. O versículo 14, 16, 17 e 18 é base bíblica para a mulher trabalhar. Vamos ler? 14.
como os navios mercantes. Ela traz de longe as provisões para seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta. Ó, ela acorda cedo, a mulher virtuosa. Levanta, a fim de preparar a comida para todos os de casa. Ó, ela faz café da manhã para a turma. E dá ordem a seus colaboradores, mas também tem empregada. Ô, glória, aleluia. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com seu salário. Só tem salário quem trabalha. Planta nessas terras sua própria vinha. Versículo 17. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra, ó, ela é administradora também. Administra com sabedoria os seus negócios. Produzem lucros, mesmo tarde da noite, e a sua lâmpada não se apaga. Então, ó, versículos 14, 16, 17 e 18 é a base bíblica que a mulher virtuosa não é obrigada, mas ela também ajuda nas funções de casa. Quem é o provedor da casa? O homem. Mas a mulher que quer trabalhar para ajudar, tem base bíblica para trabalhar para ajudar. Então as mulheres aí que trabalham, vocês não são gananciosas, tá? Vocês estão ajudando o seu marido. Vocês são mulheres virtuosas. Pastor, mas eu não posso trabalhar, ou eu não trabalho, ou o meu marido não me deixa trabalhar. Não tem problema nenhum. Você não deixou de ser virtuosa por isso, tá? Mas não julgue a mulher que trabalha, porque a mulher virtuosa, ela também ajuda, ela também trabalha, ela também traz provisão para seu lar, né? O versículo 14 usa essa expressão. Ela vai para o campo, ela trabalha, ela compra com o seu salário, ela investe, ela ajuda, tá? Eu passei muitos anos da minha vida com uma mulher do lado que não me ajudava com nada, e é uma das faltas que eu sentia muito grande, esse ponto de não ter ajuda. Se eu falhasse, caía tudo. Então é muito bom ter uma mulher que ajuda do lado e tudo mais. Isso é que eu estou falando uma opinião pessoal minha, né? O versículo 15 coloca aí que ela acorda cedo. No próprio versículo 15, ela também cozinha. Ó, isso é tudo a mulher virtuosa. Ela também cozinha, que ela prepara para todo mundo lá o café da manhã. Ela é administradora, você vê que ela administra com sabedoria. Tem muito homem que está tendo sucesso na empresa dele porque a mulher ajuda a administrar, porque a mulher ajuda a fazer as contas, ajuda nos investimentos, e por isso que dá certo. Ó, vamos continuar aí. Eu parei no versículo 18, então nós vamos ler agora o versículo 19 em diante. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Meu Deus, ela é até costureira. 20, coopera com os pobres e necessitados. Ó, ela tem um coração caridoso. Ela não está preocupada só com ela quer ajudar as pessoas. Versículo 21, quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em tua casa estão agasalhados para se vestir. Versículo 22, tem cobertas para a sua cama, tem condições para se vestir de linho e púrpura. O que isso quer dizer? Ela cuida da sua casa. É isso aqui o resumo, tá? Não estou falando que as mulheres aqui têm que virar agora aprender a tricotar, fazer tricô, fazer coxa, fazer... Não, nada disso. A questão é cuidar. Ela cuida da sua casa. Ela cuida dos seus, tá? Versículo 23. Nas assembleias, à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Versículo 24. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro ao comerciante. Ó, ela é empresária. Versículo 25. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Ó, para no 25. O que falta mulher otimista com o futuro. O que falta mulher que olha para frente e fala com o marido assim, vai dar certo. Nós vamos conseguir. Nós vamos chegar junto. Falta pessoas otimistas. A mulher virtuosa, ela é otimista. O cara já está com dúvida, o caboclo já está com medo, o caboclo não sabe o que, é que vai ser da vida dele, você ainda chega e joga um balde de água fria. Eu te avisei, eu falei para não ir, eu falei para não sei o que, não sei aonde. Então, a mulher virtuosa, ela é otimista. Versículo 25. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Tem mulher, irmãos, que em vez de abrir a boca com sabedoria para ajudar o marido, ela faz estragar. Às vezes o cara vem
conversa comigo. Aí eu dou conselhos bíblicos, eu falo da palavra de Deus, eu instruo o cara na palavra de Deus. Quando o cara chega em casa, quando ele não tem uma mulher virtuosa do lado, você sabe o que a mulher faz? Larga de ser bobo, você tem que meter o pau, você tem que brigar, você tem que subir pelas paredes, você tem que não sei o que, não sei o que, e dar um monte de conselho que na Bíblia não está. Na Bíblia não existe. Então ela não abre a boca com sabedoria. A língua dela não é para ensinar bondade, paciência. Versículo 26. Ela não abre a Bíblia para ensinar bondade e paciência. Ela instiga o marido para irar e para pecar. Ela instiga o marido para brigar com todo mundo. Isso é o oposto da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela ensina com bondade, com paciência. Tá? Versículo 27. Acompanha seus servos e cuida dos negócios da sua casa sem dar lugar à preguiça. A mulher virtuosa não é preguiçosa. Versículo 28. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes afirmando, peraí, a mulher virtuosa, ela é elogiada. O marido só fala bem dela, os filhos só falam bem dela. Você quer conhecer como é que é a mulher, meu irmão? Conversa com o marido. Conversa com o marido, chega com o marido e fala assim, como é que é a sua esposa? Quando o cara fala assim, minha esposa, tumulto, minha esposa é uma treva, é uma luta e tal. A mulher, quando é virtuosa, o marido só tem elogio, os filhos só tem elogio, porque é dentro de casa que se conhece quem ela é. Versículo 29. Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas, ou seja, você é melhor do que todas. A beleza é uma ilusão, a formosura é passageira, contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. O versículo 30 aqui é o desfecho. Porque tem gente que pode agora, quando acabar a aula, falar comigo, pastor, essa mulher aí é uma utopia, é um sonho. O cara sonhou numa mulher dessa, porque não é possível uma mulher ser isso tudo aí que esse cara descreveu. Só que é o seguinte, meu amor, o segredo está no versículo 30, ela teme ao Senhor. O segredo da mulher virtuosa não está nela, está no Senhor. Ela teme ao Senhor, ela tem fé ao Senhor, ela busca capacidade ao Senhor. Você lembra da aula que eu falei aqui sobre o fruto do Espírito? Fruto do Espírito não é você que gera em si mesmo, é o Espírito que gera na sua vida. A mulher virtuosa, a mulher de Deus, ela só consegue ser isso daqui quando ela busca o Senhor, quando ela teme ao Senhor. Quando é uma mulher que não teme a Deus, você pode ver que ela não consegue ser isso aqui nunca. Ela é o oposto disso. Ela não tem nada a ver com o que Salomão falou aqui. Por quê? Porque ela não teme ao Senhor. Ela não serve ao Senhor de verdade, de fato. Ela não está buscando um novo nascimento, uma mortificação da carne. Então, essa mulher é uma utopia? Se você quiser lutar com as suas forças, é uma utopia. É a coisa mais difícil que tem, é você conseguir ser isso. Agora, se você buscar o Senhor e temer ao Senhor, você consegue ser isso. Amém? Eu quero fazer uma oração e depois nós vamos abrir para as perguntas. Senhor Deus Pai, nós queremos apresentar a Jesus cada casamento, cada família, cada homem, cada mulher. Jesus, o casamento tem sido alvo do inferno. O inferno tem lutado contra. Tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio e a tua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa. Nos ajuda a ser homens de Deus, sacerdotes da casa, cabeças dentro da família. Ajuda, Senhor, as tuas filhas a serem submissas ao marido, a serem uma mulher virtuosa, a ser uma mulher de Deus. Pai amado, guarda todos os filhos, guarda todos, Senhor, que possam ser guardados por Ti, guiados pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu peço a Ti a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém.